das entradas principais do Maracanã, um dos lugares mais conhecidos e emblemáticos do futebol mundial. Entrando por aqui, os torcedores vão em busca de sonhos, conquistas e vitórias. É neste templo, espaço mais profano que sagrado, que nascem os mitos do nosso futebol. Um local onde o encantamento do espetáculo se mistura à emoção das torcidas. O homem comum vira herói e a lenda se constrói. É aqui no Maracanã que as multidões vêm adorar as divindades da bola. Foi aqui que o futebol virou arte, encantou seus amantes com incontáveis alegrias e tristezas também. Inaugurado em 1950, às vésperas da primeira Copa do Mundo que o Brasil sediou, o Maracanã passou por inúmeras reformas. Modernizado, está pronto para mais uma Copa. A grande final será aqui no Maraca. E se os deuses do futebol permitirem, com uma atuação brilhante da seleção brasileira e um resultado bem diferente de 64 anos atrás. Quando você está lá no túnel, no vestiário, você já sente aquele clima de tensão, aquela coisa. Pô, hoje o Maracanã tá cheio, tá bom, gostoso de jogar. E o Maracanã pra mim era o meu palco, eu adorava. É um lugar de prazer, do prazer do lazer, né? Do lazer, da disputa, da vitória, das emoções, né? Aquilo ali é um ponto que Deus botou a mão e falou assim, olha, isso aqui vai ser um lugar especial na Terra. A sensação de fazer um gol no Maracanã é indescritível, né? Você quer sair do seu próprio corpo e se transformar na quantidade de torcedores que está ali vibrando com você. Minha segunda casa, se eu tivesse que mudar o meu endereço, seria outro. Seria Maracanã. Não sei se o futebol brasileiro teria sido 5 vezes campeão do mundo se não existisse o Maracanã. O Maracanã é nosso, todo mundo fala, né? Todo torcedor de cada clube fala. Maracanã não é meu, não é seu, não é de fulano, é de todo mundo. Um gigante de concreto que, a partir dos anos 50, passou a fazer parte do imaginário do futebol mundial. Construído num terreno onde antes havia uma pista de corrida de cavalos abandonada, foi erguido em tempo recorde, menos de 2 anos e meio. Mas para que o projeto do Maracanã pudesse sair do papel e a maquete virasse realidade, a briga foi árdua. Os opositores, entre eles o deputado Carlos Lacerda, não concordavam com os gastos nem com a localização, mas havia também quem defendesse o estádio, como o compositor Ari Barroso, então vereador, e o jornalista Mário Filho, que anos mais tarde daria nome definitivo ao Maracanã. São Januário, no Rio de Janeiro, e o Pacaembu, em São Paulo, eram modestos, não comportavam nem 40 mil torcedores. Era preciso um estádio que simbolizasse a iniciativa brasileira de sediar a primeira Copa do Mundo logo após a Segunda Guerra Mundial. Quando resolveu-se que ia ser construído um estádio, decidiu que seria o maior do mundo, né? Então essa vaidade brasileira, eu acho que era para mostrar que nós éramos capazes de empreender grandes obras, né? Associando a ideia de progresso que teve presente desde o momento da proclamação da República Brasileira, associar a República ao progresso. E esse projeto teve presente em todo o governo Getúlio Vargas, através do ideal desenvolvimentista nacional, e está presente em 1948, quando o governo decide, já num contexto diferente, né, o governo Dutra, num período democrático, construir esse estádio. O Maracanã foi construído em um momento que a Europa vinha devastada da Segunda Guerra Mundial. O Brasil tinha passado por uma ditadura, que era a ditadura do Getúlio Vargas, do Estado Novo, de 37 a 45, e era um momento em que o Brasil queria ter um lugar entre as nações, queria mostrar para o mundo que ele era um país que existia, que tinha um país do futuro. A construção do Maracanã ela teve uma importância muito grande, porque o Brasil prometeu à FIFA que construiria um grande estádio para sediar o evento e cumpriu a promessa que fez. No mal ou bem, nós recebemos aqui várias delegações estrangeiras e o Brasil fez uma Copa muito organizada. A FIFA elogia a promoção do Brasil.
Seu Calé, 75 anos, mais de 5 décadas vividas trabalhando no Maracanã, seu primeiro e único emprego. Conhece cada cantinho do estádio, lembra com saudades dos tempos em que o estádio estava sendo erguido e da curiosidade que a construção gerava nos moradores da cidade. Era uma expectativa muito grande desse momento da inauguração. Então, o que acontecia em volta do Maracanã era aquele passeio de bicicleta, gente para lá, gente para cá. Turistas também, entendeu? Que ficavam entre as grades querendo olhar, porque era tudo cercado, né? Tinha que ser cercado, não podia ser à vontade, né? Então tinha essas coisas todas. E era assim, o povo daqui, entendeu? Era uma alegria só, esperando aquele momento de 1950, né? A pedra fundamental da construção do Maracanã foi lançada no dia 20 de janeiro de 1948. Menos de 2 anos e meio depois, quando a 4ª Copa do Mundo começou, o estádio municipal estava pronto, ou quase. Nas arquibancadas, torcedores eram obrigados a dividir o espaço com enormes andaimes. Uma epopeia que teve até seu herói. Tem uma história de um operário, Alcebiades de Souza Filho, que teria sido responsável por evitar uma tragédia, que não só assim tiraria dezenas de vidas, mas comprometeria o andamento da obra do estádio. Um maçarico foi deixado aberto, próximo a um garrafão de oxigênio, e quando os operários se deram conta daquilo, saíram todos correndo. E aí ele, segundo o relato do Jornal dos Esportes, volta para fechar o maçarico, ciente de que aquilo poderia custar dezenas de vidas, né, como eu disse, mas principalmente comprometer a obra. E ele fala, né, na matéria do jornal, que ele faria tudo de novo, que ele não se arrepende, porque o estádio valia mais do que a vida dele. Não havia um nome oficial. Alguns o chamavam de Estádio Municipal, outros de Estádio Mendes de Moraes, prefeito do Rio na época, que, por sinal, era um incentivador da ideia. Desde a época da campanha para a construção do estádio, foi reforçada a ideia de que o estádio era um estádio para o povo. Um estádio que não podia ser um estádio privado, não podia ser um estádio clubista, tinha que ser um estádio da cidade do Rio de Janeiro, porque seria um estádio para o povo. E aí tem uma história interessante, porque o prefeito à época, o general Ângelo Mendes de Moraes, ele naturalmente queria nomear o estádio, né, com o seu próprio nome, para ficar eternizado na memória. E havia um busto que foi inaugurado à época, no dia da inauguração do estádio, do prefeito. Esse busto foi derrubado, né, no final, na partida do dia 16 de julho, e o nome simplesmente não pegou. Ficou o estádio do Maracanã. Então eu acho uma expressão bonita de como o povo se apropriou mesmo daquele estádio, inclusive nomeando como quis. Nem mesmo batizado oficial 15 anos depois, que lhe deu o nome de estádio, o jornalista Mário Filho foi capaz de mudar isso. O nome escolhido pelos torcedores ficou Maracanã, ou Maraca para os íntimos. Ano 1950. Copa do Mundo no Brasil. O torneio contou com a participação de 13 seleções. Os países do leste europeu, os mais atingidos pela guerra, não mandaram seleções ao Brasil. A Argentina, que se achava no direito de sediar a segunda Copa a ser realizada na América do Sul, em protesto, também não veio. Na primeira fase, o Brasil se classificou ao vencer o México, empatar com a Suíça e derrotar a Iugoslávia. Mas foi na fase final que a magia do Maracanã se fez presente pela primeira vez. Foram 2 goleadas espetaculares, 7-1 sobre a Suécia e 6-1 na Espanha. Nesse jogo, um coro de milhares de vozes cantou a marchinha carnavalesca Touradas de Madrid, enquanto lenços brancos davam um adeus à fúria espanhola. Eu fui às touradas em Madrid. E esse jogo contra a Espanha, ele foi realmente um carnaval, porque o Maracanã cantava, e não é uma força de expressão. Parecia, aí eu posso dizer, parecia que do cimento armado saíam as notas musicais da marchinha Touradas em Madrid, né? Que
jamais sairão dos meus ouvidos. Mas foi também no Mundial de 50 que o recém-nascido Maracanã viveria seu maior drama. Chegávamos à final contra o Uruguai. Uma multidão como nunca antes se vira tomou o estádio. Fala-se de até 200 mil pessoas. Só que o que era festa se transformou em tragédia. O improvável aconteceu e o Uruguai ganhou de virada por 2-1. Apesar de todas as conquistas posteriores do futebol brasileiro, o Maracanaço uruguaio permanece vivo na memória de quem viveu aquele drama. Hoje eu sei que aquele jogo, do seu ponto de vista técnico e tático, foi muito ruim, porque eu consigo compará-lo a outros jogos fabulosos que eu vi ao longo da minha carreira jornalística. Mas foi um turbilhão de emoções que nos alcançou a todos que estavam no Maracanã naquele dia. Bola com Giga, driblou o Bigode aplica um carrinho, ele passa por cima de Bigode, vai até a linha de fundo e chutou, gol do Uruguai. Aí eu senti que o Brasil estava perdendo a Copa do Mundo. Fascinado pela decepção daquelas milhares de pessoas e pelo estigma que perseguiu os 11 atletas brasileiros que entraram em campo naquele fatídico dia, o jornalista Geneton Moraes Neto mergulhou nessa história e decidiu ouvir um por um. Tudo começou com uma matéria que eu fui fazer no Maracanã, em 1986, logo antes da Copa do Mundo. Eu tive a curiosidade de entrevistar o Barbosa, o goleiro da seleção brasileira de 1950. E ele trabalhava no Parque Aquático do Maracanã nesse tempo. Trabalhava ali anonimamente, eu me lembro que tem umas crianças para lá e para cá andando e tudo. Ninguém imaginava que aquele homem ali era um dos personagens mais trágicos, né, e mais famosos da história do futebol brasileiro. E o que me impressionou foi que, num certo momento, quando acabou a entrevista, eu perguntei ao Barbosa se ele gostaria, se a gente poderia ir para o campo, para o gramado, que a gente queria fazer umas imagens do Barbosa no famoso gol de Gigia, né? Onde ele tinha levado o gol de Gigia. Ele virou para mim e disse, não, lá dentro não, meio assustado assim. Então aquilo me marcou um pouco. Eu disse, bom, 36 anos depois, aquele jogo ainda pesava em Barbosa. Então, a partir dali, eu me dei uma missão de procurar um por um os jogadores brasileiros que entraram em campo no Maracanã em 1950 para enfrentar o Uruguai, que foi talvez tenha sido o jogo mais dramático da história do futebol brasileiro. Eles sofreram, isso me comoveu, assim, os jogadores que perderam pagaram um preço completamente desmedido, né, em relação, é claro que foram, eles não estão jogando a culpa em ninguém não, a culpa foi deles, a culpa foi dos jogadores, e até o Jair Rosa Pinto diz, não, quem perdeu o jogo foram nós, os 11 lá dentro do campo. E a culpa pode ser repartida por todo mundo, na verdade. A culpa da imprensa que ficou fazendo aquele clima de oba-oba, a torcida que embarcou nesse otimismo exagerado, os próprios jogadores. Foi uma culpa coletiva, né? A história indicava que a seleção brasileira era uma coisa colossal. E o Zizinho, que era o maior jogador de futebol do continente, provavelmente um dos maiores do mundo na época, ele era o Pelé da época, ele avaliava dessa maneira, que a seleção do Uruguai era superior à do Brasil. O Zizinho disse que uma vez ele gostava de ir para a escola falar sobre futebol para as crianças. E ele disse que uma vez estava falando de futebol e tinha um menino sentado assim na primeira fila e ele notou que o menino estava querendo perguntar alguma coisa. E quando acabou, o Zizinho falou, eu notei que você estava querendo falar alguma coisa. O que era? Ao menino, uma criança, né, virou para o Zizinho e disse, Zizinho, como é que você foi perder aquela Copa do Mundo? Então o Zizinho disse que se vivesse 100 anos, iria passar 100 anos explicando, né? E pensar que o sofrimento de tanta gente poderia ter simplesmente não existido. No último lance do jogo, o juiz, um inglês, deu escanteio para o Brasil. Imagina o Maracanã inteiro prendendo a respiração, um escanteio para o Brasil aos 45 minutos do segundo tempo. A responsabilidade de bater o escanteio ali é tão dramático quanto bater um pênalti, né, nessas circunstâncias aí. Então o Friaça foi que bateu o escanteio, o Jair correu para a área para cabecear, ele disse que a bola passou raspando a cabeça. O Jair disse, então ele diz até, olha, se aquela bola tiver... Ele disse que passou anos
sonhando com esse lance, né? Acordava em casa, assim, ele disse que até uma frase bonita, ele disse, eu acordava e vi o Maracanã na minha frente. Então ele disse que se aquela bola tivesse entrado, ele seria o maior jogador do mundo. O cara que salvou o Brasil, literalmente, né? A paixão das torcidas, dos jogadores e jornalistas esportivos. Os momentos emblemáticos do estádio. No próximo bloco, no Caminhos da Reportagem. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou. Personificado no público que toma as dependências do Maracanã. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. Paixão e emoção, assim como ferro e concreto, fazem parte do Maracanã. Muitas vezes, mais que o jogo, o espetáculo é das torcidas que embalam as partidas de futebol e fazem a estrutura do Maracanã literalmente balançar. Eu não sou torcedor do Flamengo, mas os meus momentos de maior emoção são os momentos em que eu vejo o Maracanã lotado com a torcida do Flamengo. E eu dá vontade até de chorar de alegria vendo a torcida do Maracanã, principalmente a torcida mais pobre. E ali eu vejo muito o retrato do Brasil. Preparado, pede para a cobrança de volta. A barreira vai caminhando. O árbitro Léo Feld motoriza. Caminha, pede, apontou, atirou, entrou. Principal ídolo da massa rubro-negra, Zico sabe bem o poder do grito que vem das arquibancadas. Uma energia que faz qualquer um se superar. Campeonato Brasileiro de 87, eu estava passando por aqueles problemas todos de joelho, né? E estava recuperando e era final contra o Internacional. E eu sabia que tinha que operar no dia seguinte. E a gente foi campeão, eu já tinha saído do jogo e a torcida do Flamengo gritando é campeão, campeão. De repente ela parou e começou a gritar meu nome, me chamando para voltar pro campo, né? E foi uma emoção assim indescritível, porque aquela coisa da torcida entender o o esforço que eu estava fazendo para jogar aqueles jogos finais com o problema que eu estava já com o joelho, né? Então foi marcante aquele momento. Não é à toa que o estádio tem uma estátua em homenagem ao Galinho de Quintino. Você ter a tua história contada através de uma estátua é gratificante. Eu, inclusive, quando soube dessa homenagem, que vieram me perguntar de que forma eu queria a estátua, eu pedi a eles que fosse de um movimento de jogo, um movimento que marcasse. Aquele movimento, eu fiz muitos gols aqui no Maracanã daquela forma, que eu gosto muito, é o voleio, e fiz o gol na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia. Então, o artista, o Abel, ele retratou muito bem isso e ficou bacana. E você tá ali, ver as pessoas chegarem, passarem, né, e visitarem, é bacana. Eu estou vivo ainda, então é melhor ainda, fica mais bacana, mais emocionante você passar por isso. Zico, teve alguma história assim curiosa
com você aqui dentro do Maracanã? Teve uma muito bacana que representou muito todas as pessoas que trabalhavam aqui, a consideração que eles tinham por mim. Ali naquele canto, mais ou menos da grande área, entre a grande área e a pequena área, né? Aquele espaço ali, nós estávamos tendo um jogo Flamengo e Vasco, e estava meio chuvoso assim, e aí o Orlando, numa disputa de bola, ele puxou e arrancou a minha aliança, tá? E na hora do jogo, foi no primeiro tempo ainda, né? Então, hoje ela tá difícil de tirar. Aí eu sei que... Machucou? Não, eu continuei jogando, não deu para ficar procurando. Aí acabou o jogo, eu chamei o pessoal aqui do Maracanã e falei com eles, ó, eu perdi a aliança, assim, foi naquele local e tal, se vocês puderem. E normalmente depois do jogo, desliga o refletor, eles botam a água e tal para regar o campo. E aí nesse dia ele falou, não, enquanto a gente não achar, a gente não vai fazer isso não. E fizeram isso. Na quarta-feira tinha outro jogo. Quando eu cheguei aqui no Maracanã, o cara estava com a aliança de volta e me entregou. E aí a dona Sandra não reclamou mais. Mas a força das torcidas no Maracanã não se resume às cores vermelha e preta. Cada craque que passou por aqui tem suas lembranças marcadas pela força que vinha das arquibancadas ou das velhas gerais. Tinha uma integração com a galera, né? O povão, que era o fosso que a gente fala. Quando eu fazia gol, eu ia direto no fosso. Uma energia que passava fantástica. Você tinha um contato muito próximo com aquele. Você via o rosto, os dentes, a afeição íntima, verdadeira da proximidade tão grande, e do entusiasmo tão grande, e da relação espontânea e absolutamente natural do ídolo, do jogador, do atleta com o torcedor, né? Aquilo que te motivava, aquilo que motivava a estar ali. Então, a geral era uma coisa única, era uma coisa muito bonita, né? É uma pena, a gente lamenta, a gente sabe da evolução das coisas, mas isso a gente recorda com muita, né, nostalgia ainda, aquela reação de felicidade do torcedor tão próximo de você, né? Inclusive na geral, eles jogavam até futebol, traziam bola, jogavam futebol, esperando o horário do jogo, entendeu? Então era uma convivência muito sadia, muito tranquila, e ao mesmo tempo o pessoal se divertia com aquele movimento, entendeu? Foi um dia histórico na minha vida ali, e a gente passar por essa situação, né, no estádio referência no mundo inteiro, onde grandes craques já jogaram. Então ali, sem dúvida, foi um momento muito feliz na minha carreira, e eu espero, antes de encerrar ela, poder passar por isso novamente, agora no novo Maracanã. Você ser a primeira e a única mulher a entrar na Calçada da Fama no Maracanã. Uma honra muito grande, porém eu espero não ser a única, né? Eu espero que eu possa ter dado o pontapé inicial para que a gente possa ver outras meninas aí, outras atletas também usufruindo dessa homenagem. No Maracanã eu completei meus 100 jogos com a camisa da seleção brasileira. Maracanã foi o meu primeiro título, né? Quando eu saí do Corinthians, fui ser campeão carioca com o Fluminense, fui bicampeão carioca lá no Rio. Quer dizer, passagens fantásticas, porque em 68 teve um jogo que era a seleção brasileira com o resto do mundo, a seleção, e o Beckenbauer veio. Então ele falou que veio ao Maracanã para ver o Pelé jogar, e acabou vendo um garoto chamado Rivelino, dentro do Maracanã. Gols fantásticos, um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha vida, aquele drible meu que eu dava, que era o elástico,
em cima do Alci, até fui muito feliz, apesar que eu errei, mas passou embaixo das pernas dele. É um gol que ficou muito marcado, que todos os momentos que fala gol e cita o elástico, mostra aquele gol. Ainda Rivelina em jogada individual, enfrenta o Ciro, passou-lhe entre as pernas, correu, entrou na área perigosa, vai marcar, atirou e gol! É golaço! Eu tive uma experiência em 69, na eliminatória, porque eu entrei num jogo numa quarta-feira, que o Saldanha me colocou, e eu joguei muito bem. Fiz gol, bola na trave. Aí nós íamos decidir contra o Paraguai. Aí virou o jogo 0-0. Aí tinha uns 20 minutos de jogo, 25 por aí, e parece que é recorde até de público nesse jogo. Tinha muita, o Maracanã estava lotado. Aí eu ficou 5 minutos, o pessoal começou a chamar Rivelino, mas eu me arrepio até hoje, ó, porque foi um negócio, eu falei, ai meu Deus, eu era moleque, né, moleque, sabe que o Saldanha vai me colocar, né? Mas ele não me colocou, mas é uma emoção fantástica, né? A maior glória que eu tive no Maracanã e na minha vida é você poder jogar no Maracanã, né? Deus te dado essa oportunidade de ser campeão dentro do Maracanã. E foi o campeonato de 1989 pelo Botafogo, depois de 21 anos, naquele jogo histórico que a gente foi campeão com o gol do Maurício. Olha o Mazolinha, entrou na área, cruzamento, Maurício, gol! É tanta alegria, é tanto... Você fica fora de si, né? Eu ficava fora de mim, assim, naquele momento tão mágico, tão único, sabendo que você estaria sendo visto por quem estava ali, praticamente pelo mundo todo, porque as imagens iam para o mundo todo, então você também tinha aquela vaidade pessoal de estar sendo olhado e fixado todo mundo naquele momento teu, tão especial e que se transforma para tantas pessoas. Outro ícone do Maracanã, Roberto Dinamite, que fez história com a camisa do Vasco, relembra o maior momento vivido no estádio. Roberto, o que aconteceu no dia 4 de maio de 1980 no Maracanã? Aconteceu que deu tudo certo, né? Um jogo da minha volta ao Brasil, jogando pela primeira vez no Maracanã e naquela oportunidade de marcar 5 gols contra um time como o Corinthians, eu acho que é motivo de orgulho. Então, foi uma volta perfeita, os gols nem eu poderia imaginar, mas foram fantásticos. Acho que 5 gols contra o Corinthians, Maracanã, volta ao Brasil, você fecha com chave de ouro. Comecei a jogar com 16 para 17, nas categorias de base, com 17 joguei na equipe principal, e foi num jogo contra o Internacional que eu fiz meu primeiro gol no Maracanã, jogando também pela primeira vez no Maracanã, e quando surgiu o apelido Dinamite. Então o Maracanã pra gente é tudo, pra mim é especial, eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e acho que a forma de gratidão e de troca é saber que ao longo da minha carreira, é claro que não joguei todas as partidas bem, mas grande parte dela ali contribuí para um grande espetáculo. Em relação ao gol mais bonito, também não há dúvida. Menos de 15 segundos. Roberto. Zanata. Ainda Zanata. 45 agora. Roberto. Golaço sensacional de Roberto! Você tinha todo um ritual de jogo
que era o aquecimento, após aquecimento, entendeu? A fala, todo mundo trocava de roupa, bebia água e tal, aquele negócio todo, ia para a boca do túnel, falavam, reuniam todo mundo, falavam o que tinha que ser feito, tal, não sei o quê, e saía. Quando você saía, o coração estava batendo, pô, claro que tu tinha um aquecimento, mas o coração acelerava. E era uma emoção. E aí não era uma emoção nova. Não, aquilo se repetia, mas parecia uma coisa nova a cada momento, entendeu? Então, é muito legal. Esse é o Maracanã. Esse é o Maracanã, entendeu? Que ele parece adormecido, mas a arquibancada do Maracanã, eu acho que ele pulsa junto com todo mundo, sabe? Todo mundo que tá ali e tal, vibrando no momento de alegria, de tristeza, mas ele, entendeu? E acho que esse é o Maracanã. É uma estrutura, né, de, vamos dizer, cimento e outras coisas, mas que ele vive. Essa é a magia do Maracanã. Os grandes momentos dos jogadores também passam a ser as melhores e mais emocionantes lembranças dos torcedores e de quem convive com o estádio no seu dia a dia. Eu assisti jogos fantásticos no Maracanã, alguns que entraram para minha memória definitivamente. E o cara que gosta muito de futebol, ele vez por outra é pego, pensando num jogo que ele viu há 40 anos atrás, num dado momento, sem que haja uma explicação para isso, né? E foi também um palco da minha maior decepção, né, na história do Maracanã. Foi um jogo que o Flamengo perdeu do Peñarol do Uruguai em 1982 na Taça Libertadores da América. Esse é um jogo que eu quero esquecer, mas não consigo. Ele está sempre rondando a minha cabeça. Cada torcedor vai ter a sua memória. Quer dizer, o torcedor do Fluminense vai dizer que foi o gol de barriga do Renato. Eu, como flamenguista, vou dizer que foi o gol do Petkovic em 2001. Quer dizer, então aí cabe a memória do torcedor buscar os jogos mais emblemáticos, né, do estádio, as coisas que ele vivenciou ali dentro. Houve uma época da minha vida que o Maracanã era mais do que representava mais do que às vezes que a minha própria casa. Eu ia ao Maracanã 4 vezes por semana e eu ia assistir qualquer jogo que se realizasse no Maracanã. Durante uma época da minha vida eu ia assistir qualquer jogo que tivesse no Maracanã. Eu ia ver América e Fast Clube de Manaus numa quarta-feira à noite com chuva. Qualquer time que viesse de fora do Brasil, fosse até do Uruguai e da Argentina, eu fazia questão de ir ao Maracanã, porque era a oportunidade que eu tinha de ver aquele time jogando, né? Para você ter uma ideia, até hoje, eu lamento, mas eu era criança e não me levaram para ver um jogo entre o Vasco e o Real Madrid, que foi realizado em 1961, que foi um grande time do Real Madrid de Stefano, Puskás e Rento, que muitos na Europa consideram que foi o maior time de todos os tempos, eu discordo disso, que fez uma única exibição aqui no Brasil, eu não tive a oportunidade de ver. Eu vi jogos, inclusive, do Santos. Eu fui, na geral, chovendo. Eu era criança, bem criança, assisti o Santos ser campeão do mundo. O Santos jogando contra o Benfica, o Santos jogando contra o Milan. E o Maracanã é tão importante que o Santos de Pelé vinha jogar no Maracanã, não jogava em São Paulo. Ele veio decidir o campeonato do mundo no Maracanã. Pelé fez o último jogo pela seleção brasileira justamente no Maracanã, e ele não poderia ter escolhido um palco mais adequado do que o Maracanã, porque foi no Maracanã que ele viveu as grandes glórias da vida dele, foi no Maracanã que o Pelé marcou o seu 1000º gol, né? E ele escolheu justamente o Maracanã como um lugar especial para ele se despedir. Eu tenho uma saudade, sabe aquela coisa da nostalgia, da não sei o que bate, você, pô, o Maracanã, porque tem uma história ali. Eu vi o Flamengo ser campeão pela primeira vez, eu vi o Vasco ser campeão, eu vi o Botafogo e o Fluminense conquistarem títulos maravilhosos e vi a seleção brasileira conquistar títulos, Copa América, classificação dramática com o Romário, que o povo pediu, a seleção não convocava de jeito nenhum, era o Zagallo e o Parreira que tinham brigado com ele no jogo com a Alemanha, em Porto Alegre, uma discussão, Brasil, e não ia na Copa, então tinha que trazer o Romário, que senão em 94 ia ser um fracasso, trouxe o Romário, Maracanã lotado, pleno, e o Romário vai lá e liquida o Uruguai, o Brasil vai à Copa, e foi campeão da Copa, e o Romário ainda foi o craque dela. Mais do que em qualquer outro lugar, foi no Brasil que o futebol virou arte, e o Maracanã, seu palco principal. É ali que está essa coreografia do balé, do grande balé,
É ali que se joga o futebol, é ali que se dança, é ali que o Pelé jogou, é ali que o Garrincha jogou. Como é que ele conseguiu ser o jogador mais singular do futebol? Ninguém conseguiu ser igual a ele. A cidade do Rio de Janeiro e a relação de amor com o estádio e a expectativa dos brasileiros para a grande final da Copa do Mundo de 2014. No próximo bloco, no Caminhos da Reportagem. Olha o Brasil, lançamento para o Romário, ganhou, o Mauro Silva dominou, goleiro saiu, ele passou pelo goleiro, vai marcar, chutou, guardou. Romário, delira o povo brasileiro, bota a coroa nesse baixinho, ele é demais! Na última reforma, para atender às exigências da FIFA, o Maracanã mudou. Não existe mais a separação entre arquibancadas e cadeiras. Agora é tudo uma coisa só. E também encolheu. Antes eram 150 mil lugares, hoje são 78 mil. Mas com uma grande vantagem: o torcedor que vier hoje ao Maracanã para assistir a um jogo poderá ver bem de pertinho o seu ídolo aqui no gramado. Na verdade, o Maracanã virou um grande caldeirão. Eu ouvi a torcida do Flamengo cantando e eu fiquei arrepiado, literalmente. Fiquei arrepiado de ouvir e imagino que a sensação... Imagino não, eu asseguro que a sensação do outro lado, onde ficam as outras torcidas, né, opostas ao Flamengo, onde fica do Vasco, no caso, e Botafogo, o Fluminense, quem tiver ali, é a mesma coisa, porque não muda nada na concepção acústica, né? Então, para o jogador, isso aí foi um ganho. O Maracanã hoje, ele está, vamos dizer assim, formalmente colocado no século XXI. Ele é um estádio da década de 50, né, inaugurado em 1950, mas com a cara de um estádio de futebol atual, né, com todas as facilidades, com toda a infraestrutura dos mais modernos centros de futebol do mundo, enfim. É uma reforma realmente significativa. Eu diria que o Maracanã teve um renascimento. O Maracanã hoje não é o mesmo Maracanã de 50. Né? Ele tem, diria que do Maracanã de 1950 ele tem um nome. O resto é totalmente novo. Eu acho que o Maracanã já estava ultrapassado, estava obsoleto, o torcedor, sabe, quando tiraram inclusive a geral, tiveram que botar um suporte, a estrutura já não estava muito legal. Você hoje com TVs a cabo, com internet, o pessoal hoje diminuiu o número de pessoas no estádio. Então hoje o Maracanã está altamente bonito, confortável, você da onde estiver, você vê bem o jogo. Então eu acho que era necessário fazer essa mudança. Para mim não existe nem novo nem velho Maracanã, existe o Maracanã. Todo grande atleta sonha um dia, quem já jogou, jogar e repetir, estar aqui no Maracanã. E esses jogadores que hoje são as grandes estrelas do futebol mundial, Messi, Cristiano Ronaldo e outros, vão ter, quem sabe, a oportunidade de estar atuando dentro do Maracanã. Os telões que estão instalados hoje no Maracanã são de uma tecnologia muito superior ao dos Jogos Pan-Americanos, tem uma resolução gráfica muito maior, tem uma capacidade de informação também muito mais apurada. Temos um sistema de iluminação, não só a de iluminação de campo, que não provoca sombra nos jogadores, que para a transmissão de televisão é importante até para o próprio público espectador. E foi colocado uma iluminação cênica, né, que faz um jogo de luzes no Maracanã, que a gente tem utilizado aí em jogos dos clubes, botando as cores dos clubes, nos jogos da seleção brasileira, colocando as cores do Brasil, enfim, cria um clima, um ambiente diferente dentro do Maracanã e que não existia. Isso é uma modernidade tecnológica. Aqui jogaram os maiores atletas do mundo, de todos os tempos jogaram aqui. Gente, imaginar que Di Stéfano, Puskas, Maradona, Zico, Pelé, Garrincha,
Beckenbauer, Gerd Müller, essa turma toda jogou aqui no Maracanã. A gente precisa valorizar mais as nossas coisas. E o Maracanã é uma das coisas que nós temos obrigação, dever de dar esse valor. Porque não há no mundo um estádio que tenha a história que tem o Maracanã. O próprio Maracanã, a sacralidade desse Maracanã, ela vai ser feita pelos torcedores que vão frequentar, que vão lembrar, me lembro quando meu time foi campeão da Copa do Brasil, aquela partida épica, não sei o quê, e eles vão construir. Os mais velhos vão sempre ficar nostálgicos. Não é mais igual como era antes. Mas toda a sociedade, se você reparar, ela é nostálgica do passado. Isso é próprio da humanidade. O fato é que o estádio mantém seu charme. É o segundo ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. Só perde para o Corcovado. Um lugar com uma energia inexplicável e que há 64 anos exerce um fascínio aos visitantes dos 4 cantos do planeta. Quando o antigo Maracanã funcionava, que os turistas chegavam para visitar, muitas vezes os funcionários e outras pessoas vinham e ficavam instalados lá em cima, no 6º andar. Então o que acontecia? O elevador subia com os turistas, né? Aquela turma de turistas. E quando a porta do elevador abria, era aquela exclamação, oh! Porque realmente o pessoal ficava encantado. Todos os turistas que vêm ao Rio de Janeiro, sejam estrangeiros ou não, fazem questão de visitar o Maracanã. O Maracanã virou realmente um ponto turístico formidável. E ele, se você levar em conta que ele era, na época, hoje não é mais, mas era na época o maior estádio de futebol do mundo, e ele não recebia apenas jogos de futebol, ele foi palco de uma série de eventos diferentes, como shows de música, visita do Papa, missa rezada pelo Papa. Ele abrigou numa ocasião uma partida de vôlei entre o Brasil e a União Soviética. O Maracanã abrigou o jogo de basquete dos Globetrotters, enfim. Ele era um estádio, teve até concurso de Miss. Ele era um estádio que era capaz de receber qualquer evento, né? E por causa disso, e mais principalmente por causa do futebol, ele ajudou a tornar o nome do Brasil mais conhecido no exterior. Para o Rio de Janeiro, o Maracanã é um cartão postal. E acaba sendo para o mundo também. Quer dizer, o Rio de Janeiro já foi a capital desse país, não é mais, mas ainda acaba sendo esse Maracanã como um cartão postal. Você fala assim, as imagens do Brasil para o mundo, uma das imagens, além do Corcovado, isso aqui, é o Maracanã. Eu acho que para o mundo, eu acho que é a história que foi construída em torno da Copa de 50, em torno do feito do Pelé, em torno das coisas que foram ditas no Maracanã. Acredito que os jornalistas que vieram no Maracanã no passado e que vão chegar nesse Maracanã vão achar arrumado, vão achar maravilhoso, mas eles vão sentir falta da grandiosidade. Eles vão se lamentar. Falar, nossa, aquela emoção que eu senti quando eu entrei aqui, ela meio que se perdeu. Vai se criar outra emoção. O Maracanã ganhou cara nova, mas o espírito do estádio permanece. Ele continua lá, como um velho conhecido de todos. Nós estamos no bairro do Maracanã para conhecer um torcedor que vive a 500 metros do estádio. Vamos lá, que o estádio aqui, na verdade, é o centro do bairro, né? Aqui é o Maraca, enfim. E a gente está pertinho, nessas ruas arborizadas, transversais. É bem bacana aqui. E as pessoas se conhecem aqui? Isso aqui é uma vila. Na verdade, é um bairro pequeno, né? Cercado aqui de um lado pela Tijuca, do outro por Vila Isabel. E a gente se identifica aqui. Uma bronca do bairro, inclusive, é dizerem que nós somos ou tijucanos ou da vila, né? A gente aqui é do Maracanã. Luiz, como é viver aqui no bairro do Maracanã? Aqui é viver, na verdade, num bairro famoso, né? Tem gente que diz que é o bairro mais famoso do Brasil por causa do estádio. O pessoal fala de Copacabana, mas o Maracanã é isso. E é viver em torno do futebol, né? Em torno dos jogos,
em torno da vibração da torcida que você escuta das varandas. O futebol é o signo absoluto de quem mora no Maracanã, né? Aqui o nosso traço de identidade de bairro é o futebol, é o estádio, é o que a gente tem. E essa movimentação toda que cerca os dias de jogos. Você estava me contando que você comprou apartamento por causa do Maracanã? Ah, sim. Na verdade, eu tinha o sonho de infância de morar perto do Maracanã, né? Tem gente que sonha em morar perto da praia, morar perto disso ou aquilo, mas eu desde criança fanático pelo futebol, era o Maracanã mesmo. Quando surgiu essa paixão pelo Maracanã? Não sei. Na verdade, eu venho de uma família que tem uma relação muito íntima com o futebol, né? Meu avô, meu pai, meus irmãos. Então, o futebol, na verdade, pra gente é um traço mesmo de identidade, de união da família. Tinha as macarronadas de domingo, dali a gente saía pra ir a jogo. Então, de certa forma, eu não consigo pensar na minha infância sem ter a referência dos domingos nos estádios. E passeando aqui com o Luiz pelo bairro do Maracanã, encontramos o Botequim do Bode Cheiroso. E era aqui nesse restaurante que os operários almoçavam na época da construção do Maracanã. Leonardo, me conta essa história. É verdade que no final da década de 40 os operários almoçavam aqui na época da construção? Isso, na época do meu avô, na época era um botequim e era também leiteria, essas coisas, que não era o botequim propriamente, mas o pessoal almoçava aqui e depois ia pro Maracanã terminar a obra. Agora eu vou te perguntar uma coisa, não sei se você vai saber me responder, mas o que eles comiam? Tem alguma coisa assim que... Eu não tenho ideia, não deve ser muito diferente não, devia ser feijoada, rabada, prato que tem até hoje. Não era difícil comer e depois voltar ao trabalho, era tranquilo? Eles deviam dar um jeito, né? Descansar, tirar a sesta. E aqui a gente termina nosso trajeto, né, de 500 metros e nos deparamos, olha, com a estátua do Belinho, não é isso, Luiz? Isso. Essa estátua, na verdade, não é propriamente a imagem do Bellini, mas ela representa os campeões mundiais de futebol, né? E todo mundo começou a chamar de estátua do Bellini porque o Bellini consagrou o gesto de erguer a Júlio Rimet. E é o grande ponto de encontro da história do Maracanã, né? Ao longo da história as pessoas marcavam, olha, vamos nos encontrar 2h30 na estátua do Bellini e tal. Então é uma referência. Eu até costumo dizer, brincando, que a estátua do Bellini está para o bairro como a estátua da Liberdade está para Manhattan, né? Aqui é a estátua do Bellini. Como é que era esse ponto de encontro? Na verdade, a rigor, era uma época anterior ao celular, né? Porque o celular matou muito essa coisa do ponto de encontro. Então as pessoas diziam, olha, que horas a gente se encontra? Bom, 3 horas na estátua do Bellini, a grande referência era essa. Então era muito engraçado que em clássicos com 100 mil pessoas, isso aqui era uma loucura, era um formigueiro, as pessoas se procuravam e, por incrível que pareça, acabavam se encontrando. Para a dona Elisa, proprietária de uma cadeira cativa no Maracanã, comprada por seu pai ainda na época da construção do estádio, o Maracanã, novo ou antigo, sempre será sua segunda casa. Faz parte totalmente da nossa história e é uma coisa afetiva para mim aqui, as cadeiras, não só pela lembrança do meu pai, como o prazer que gera para nós, para os filhos, oportunidade de ir ao Maracanã, o pai com um, com o outro, eu eventualmente, com o filho, com a irmã, e ceder para os amigos também, quando é interesse deles e a gente não quer ir, é um prazer, realmente é uma coisa que totalmente prazeroso aqui para nós. Palco da grande final da Copa do Mundo da FIFA 2014. No dia 13 de julho, o Maraca espera pela seleção brasileira, que só jogará aqui, nesse Mundial, caso dispute o título. O torcedor brasileiro sonha com isso. Sonha com uma chance de apagar de vez aquele maracanaço de 50. E se depender de ensaio, as coisas estão bem encaminhadas. Na Copa das Confederações no ano passado, derrotamos a poderosa Espanha por 3-0 e conquistamos a taça. Solta para pro Neymar, dominou, ficou de frente, acreditou, botou para Oscar na meia lua, é agora, nos Oscar, soltou pro Neymar, agora bateu, lá dentro!
que essa história se repita daqui a alguns dias, só que desta vez como campeões da Copa do Mundo no Brasil. O melhor dos mundos, assim, para zerar essa história, ficar empate 1-1, o ideal seria uma final Brasil-Uruguai, que o Uruguai fizesse 1-0 no segundo tempo e o Brasil virasse para 2-1, aí ficava zerado. E os uruguaios daqui a 60 anos iam falar desse jogo, como a gente fala hoje, a decisão de 50, né? Graças a Deus eu não era nascido em 50 e não tive a decepção da Copa de 50. Espero narrar o Hexa. Papai do Céu me dê esse prêmio, né? Essa dádiva, essa bênção, narrar o Hexa do Brasil no Maracanã. Só que agora, o que eu chamo agora de Maracalindo, porque ele é muito lindo.